Olá, queridos devs, aqui Nando Marchetti, dando continuidade ao nosso curso de SQL voltado para desenvolvedores. Hoje a nossa aula é muito simples, muito tranquilinha, é apenas sobre a instalação do SQL na nossa máquina local para que a gente possa acompanhar o curso aí de modo prático e bem legal, tá certo? Quando a gente vai instalar o SQL, a gente tem que ter em mente duas coisas, tá? Uma coisa é você instalar o SGBD em si, que é aí o engine, né? O sistema gerenciador do seu banco de dados. E outra coisa é você instalar as ferramentas client, tá certo? Que você vai utilizar para fazer as suas consultas, que vai te dar um aparato visual aí, uma IDE, tá? Para que você consiga abstrair muita coisa e visualizar de modo mais intuitivo, tá? A organização dos seus databases, etc. Tá? Então a gente vai instalar o SQL Server e o Management Studio, que é uma ferramenta também da própria Microsoft para fazer esse papel do client. Tá legal? Então, assim como você instala o framework.NET e o Visual Studio, assim também, fazendo um paralelo grosseiro aqui, você vai instalar o engine e o client. Você pode ter só o client? Pode. Se o seu banco estiver na nuvem, se o seu banco estiver em outro servidor, você não precisaria instalar uma instância do SQL Server, mas aqui nós precisaremos instalar ambos, ok? Aí na descrição do vídeo haverá um link, mas se você não tiver à mão, né, ou no futuro não estiver assistindo você viu o que aconteceu? Não sei nem como é que eu fiz isso aqui. O negócio foi lá pra frente. Mas não esquenta a cabeça não. Aqui é assim mesmo. Ninguém volta, ninguém para. Nós seguimos em frente. A vida não é perfeita. Tem os nossos tropeços. Nós levantamos e seguimos. Não é? Então vamos lá. Edge, o nosso querido navegador nativo do Windows. Aí já tem até um linkzinho aqui para nós. Ó, o que a gente deve escrever? SQL Server Developer Download. Aqui normalmente a gente despreza o primeiro jato aqui dos das sugestões do Google, né? E vem para o que nos interessa. Aqui a gente tem algumas opções, tá? SQL Server na nuvem, não é o que a gente vai utilizar. E a gente já tem de cara essas duas opções para download aqui, a edição Developer e a Express. Tá certo? Qual que é a diferença? A Developer é uma versão, assim como a versão comercial do SQL Server, né? A Enterprise, uma das edições, que ele tem várias capacidades, ele não tem muitas limitações, mas ele é exclusivo para ambientes de desenvolvimento, ok? Não pode ser instalado em produção, seria pirataria, e pirataria não é legal, pode trazer problemas aí para nós, para a nossa empresa, e nós não queremos isso. Então, apenas para desenvolvimento. O Express, ele é gratuito também, todos esses dois são gratuitos, com a diferença de que ele já pode ser utilizado em produção, ó, produção de aplicações. Só que ele é bastante limitado, tá? A questão de quantos núcleos de processamento, quanto de memória RAM ele vai utilizar, o próprio tamanho do seu banco de dados ele vai limitar. Então sempre que vamos escolher uma edição, a gente precisa fazer alguns dimensionamentos, né, sobre quanto a gente vai precisar e ver se a versão vai atender. Caso não atenda, aí a gente tem as versões pagas do SQL, Enterprise, Standard, e você pode pesquisar as diferenças depois aí com calma, mas não é o nosso foco aqui, tá certo? Vamos baixar o developer, porque esse cara é legal, ele nos atende e cá está.
Vamos lá. E aqui vamos escolher a instalação básica mesmo, tá certo? Não é o nosso foco aqui falar sobre configuração, administração de banco. Se você for instalar em produção aí, conte com o apoio de um DBA, são muitas configurações importantes que ele vai fazer para garantir a performance e a segurança, né? Colocar cada database num HD, num disco separado, os arquivos de log também em outro disco, o TempDB, que é um database do SQL utilizado para ações temporárias, onde ele cria tabelas, armazena dados temporários durante as consultas. Também vai ser instalado num disco à parte, né, de forma nenhuma o SQL deve ser instalado junto com o seu servidor de aplicação, né, com dados de aplicação, deve ser exclusivo. Ele vai ver se o database já é legado de uma versão mais antiga, né, de repente ele vai ter que habilitar algumas configurações que já não estão por padrão habilitadas, entre uma infinidade de configurações importantes aí, para garantir que que o seu servidor vai estar bem protegido, bem dimensionado, bem performático, tá certo? E aqui ele está fazendo o download, vai instalar, vai demorar um pouquinho. Enquanto isso eu vou montando esse cubo mágico aqui e depois a gente volta para você. Vai passar assim, ó. Pronto, cubo mágico montado, instalação concluída. Aqui a gente já pode ver algumas informações. A mais importante para nós é a nome de instância aqui. Esse nome de instância, você pode ter várias instâncias no mesmo servidor. A instância default aqui ele está chamando de MS SQL Server, ok? Como se fossem vários SGBDs no mesmo servidor, tá certo? Mas aqui a gente tem uma única aqui, default, que ele já nos deu o nome, já nos deu uma connection string local aqui, e quero sair sim. E agora a gente vai atrás do nosso ajudador aqui, Management Studio, e aqui download SSMS, tá certo? Ó, free download desse cara legal aqui. Pronto, baixado. Vamos instalar. Não precisa gritar. Yes. E vamos lá. Também vou poupá-los aqui dessa barra de progresso. Enquanto instala, eu vou desmontar esse cubo mágico e já já a gente volta a se falar. Cubo mágico bagunçado, setup concluído. Ok. Estamos prontos para utilizar o nosso SQL pela primeira vez. La prima volta. Ok. Vamos abrir aqui só para demonstrar aqui para vocês na máquina virtual mesmo. Depois, nas próximas aulas, eu já vou conectar da minha máquina real. Ok, ó, ele já conectou, tudo ok. Se eu quiser criar um database chamado CRIE, eu crio, né? Se eu quiser criar uma tabela aqui dentro desse database, eu também posso criar, tá certo? Aqui eu posso já fazer alguma consulta. Como eu não tenho tabela, posso colocar aqui, ver quem que está conectado a esse banco de dados, por exemplo, ó, as sessões estão conectadas a ele, enfim, mas já está tudo operacional, tudo funcionando. Está aqui o SQL doido para trabalhar já, e nas próximas aulas a gente vai fazer então o nosso SQL trabalhar, tá certo? Um abraço para vocês, a gente se vê na nossa aula 3.